Aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma terça-feira, mais uma noite. Desejar a você muito bem-vindo. Se junte a nós agora em oração, para que possamos começar mais uma terça-feira de ensino, mais uma terça-feira onde o Senhor nos abençoará com a ministração da sua palavra, e que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, nós te bendizemos, te adoramos na beleza da sua santidade, dizemos que tu és bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que apesar dos pesares, a tua boa mão tem sido conosco, Senhor. Obrigado pelos livramentos, pelo seu cuidado, e que essa noite seja uma noite de bênção para nossas vidas, que a sua boa palavra seja ministrada em nossos corações, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos, ó Pai amado, valorizar cada minuto expostos à tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos estudando um tema chamado A Igreja Eleita, desse trimestre. Está baseada no livro de Efésios. Hoje, em especial, nós estudaremos a lição número 4. Por se tratar de uma aula online, nós estamos procurando ser tanto que rápido, dinâmico, passando bem rapidamente pelos tópicos, porque nós não temos a possibilidade de interagir, de perguntar, de ouvir opinião. Então, para não ficarmos muito tempo, gastarmos muito tempo aqui, nós optamos por ser bem rápido nos tópicos, e essa noite não vai ser diferente. Eu vou passar dando uma pincelada nos tópicos e citando alguns textos bíblicos, alguns versículos, para que você possa acompanhar aí na sua casa, anotar e estudar juntamente com a sua família, e depois se aprofundar ainda mais. A lição hoje, número 4, a iluminação espiritual do crente. A lição 1 foi uma lição mais introdutória, onde nós estudamos ali o contexto histórico, onde aquela carta foi escrita, como Paulo chegou em Éfeso, a igreja que Paulo ali encontrou, a cultura local. A lição 2, nós falamos sobre as bênçãos espirituais, onde Paulo ali, ele ora, ele declara aquelas bênçãos espirituais sobre a vida da igreja de Éfeso. Na lição 3, nós falamos sobre a predestinação e eleição da igreja. E hoje a lição 4 é essa iluminação espiritual do crente. Cada lição, ela aprofunda melhor a outra. Cada lição, ela contextualiza melhor o plano geral na qual está baseada o trimestre. Então, se os irmãos tiverem a possibilidade, se não tem a revista em mãos, podem, por exemplo, ler o capítulo 1 de Efésios, porque essas 4 lições estão baseadas nesse único capítulo. Então, hoje, a leitura em classe, por exemplo, é Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Então, os irmãos que não puderam comprar a lição devido ao fechamento das lojas, etc., os irmãos podem estar lendo aí Efésios capítulo 1 a partir do versículo 15 até o versículo 23. Então eu vou ler aqui a introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então esse é o resumo dessa aula, basicamente. O foco de Paulo nessa sua oração, nessa aula especificamente, é orar pelo amadurecimento da igreja. Paulo, então, ali, ele suplica, ele pede ao Senhor uma iluminação espiritual, na qual nós vamos falar mais à frente,
mas a intenção de Paulo é trazer esse amadurecimento espiritual para a igreja. Então, não basta ou não bastava unicamente estar inserido no corpo de Cristo, não bastava reconhecer ou confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. A intenção é crescimento espiritual. No capítulo 4 dessa mesma carta aos Efésios, Paulo ele diz que não podemos ser como meninos, agitado de um lado para o outro, levado por vento de doutrina. Ora, a diferença de um menino é adulto. Então o que Paulo está dizendo é que a gente tem que amadurecer. A intenção dessas cartas, das suas pregações, é trazer um amadurecimento espiritual à igreja de Cristo. Então que essa aula, que as nossas meditações, que as nossas investidas na leitura da palavra, nos leve a um amadurecimento em Cristo Jesus. Amadurecimento espiritual não tem a ver com o tempo de casa que nós temos, quantos anos de crente que servimos a igreja, servimos a Cristo. Não tem a ver com essa quantidade. Nós vamos encontrar muitos irmãos com tantos anos de igreja, mas que ainda encaram o mundo espiritual como meninos, ainda encara a vida ministerial como meninos. Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento que vai nos levar a um amadurecimento perfeito em Cristo Jesus. O primeiro tópico tem como tema a herança da vocação e as riquezas da glória. É dividido por 3 tópicos. O primeiro tópico, ação de graça e intercessão. O segundo, a esperança da vocação. E o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Então, nessa oração e intercessão, o apóstolo se alegra e dá graça a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, como eleição, predestinação, aquilo que nós vimos na lição anterior. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreendessem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Então a oração de Paulo, depois da doxologia, que foi a segunda aula que nós vimos, ali onde Paulo tem melhor dizendo, na aula passada, no tópico que falou sobre a doxologia, na adoração de Paulo, em seguida ele dá lugar a uma oração. Primeiro Paulo adora, primeiro na sua oração doxológica, Paulo eleva a adoração a Deus. Em seguida, Paulo faz uma oração, e nessa oração ele pede por sabedoria e revelação do Espírito Santo para a igreja. E esse espírito de sabedoria e revelação não tem a ver com revelação ou sabedoria no sentido de dom espiritual. Uma revelação onde Deus às vezes capacita alguém com dom espiritual para prever ou revelar algo que está oculto para a igreja ou para a vida de alguém específico. Então quando Paulo faz essa oração, pedindo esse dom de revelação e sabedoria, não é num sentido de dom espiritual, mas da excelência ou da essência que há no próprio Espírito Santo. Quando Isaías declara no capítulo 11, falando sobre Jesus, ele fala que sobre ele repousaria o espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Então é sobre a natureza do próprio Espírito Santo. Mas esse dom de sabedoria e revelação é concernente ao mundo espiritual, ou às bênçãos espirituais que a igreja de Cristo recebeu em Cristo Jesus. Então quando Paulo pede para que o Senhor visite a sua igreja com sabedoria e revelação, repito, não tem a ver com a manifestação espiritual, não tem a ver com dons espirituais. Ora, se fosse assim, nós poderíamos dizer que essa oração estaria baseada ou especificamente para o povo pentecostal, porque nós temos irmãos, por exemplo, da igreja reformada, que são cessacionistas, não creem nos dons espirituais. Para eles, os dons espirituais cessaram na morte do último apóstolo. Ora, se assim fosse, essa oração de Paulo não alcançaria esses irmãos. Se esse dom de revelação e sabedoria fosse especificamente um dom nessa manifestação espiritual. Então, quando Paulo sugere ou faz essa oração, diz respeito a esse luminar espiritual para que os crentes compreendessem melhor, especificamente, o que receberam em Cristo Jesus. Então, é essa oração que Paulo faz. Essa alegria de Paulo, essa alegria que Paulo tinha ao lembrar dos Efésios e orar por eles,
nós podemos dizer que estava baseado em 3 aspectos. Numa conversão genuína, Paulo se alegra por ver uma conversão genuína, na fé em Cristo Jesus que eles tinham e o amor fraternal entre eles. Então, Paulo tinha uma alegria, e Paulo diz que ele se alegrava em lembrar deles e orar, por causa dessas 3 coisas. Paulo observava na igreja uma conversão genuína. Então, quando Paulo olhava para a igreja dos Efésios, ele notava que aqueles irmãos que eles estavam cultuando, meses ou anos atrás, estavam envolvidos com magia negra, com prostituição, com ocultismo, e agora estão adorando aquele que é digno de receber a adoração. Então, quando Paulo olhava para aquela igreja, ele viu uma conversão genuína. Então, aquilo era motivo de alegria para Paulo. Paulo viu uma fé em Cristo Jesus genuína, e Paulo via que havia entre amor, um amor fraternal, e isso era motivo de alegria para essa liderança. O que eu quero destacar com isso é que nós, crentes, cristãos, ovelhas, nós precisamos ser motivo de alegria para a liderança. A nossa liderança, aqueles que foram chamados por Deus para conduzir esse rebanho, eles precisam daqui para lá, do altar para a nave da igreja, olhar e ver o povo com uma conversão genuína, com uma fé presa, alicerçada em Cristo Jesus, mas que está vivendo o amor fraternal. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele vai dizer que a nossa obediência à liderança faz com que eles conduzam esse rebanho com paz, com satisfação e com alegria. Ora, a nossa desobediência traz um pesar ainda mais para essa liderança. Então, quando Paulo observa a sua igreja, a igreja ali em Éfeso, Paulo sente uma alegria. Então, ele ora para que aquilo que ele contemplava espiritualmente falando, a sua igreja contemplasse, para que aquela fé saísse da superfície. E quando nós temos uma fé superficial, nós contemplamos somente a superfície. Quando nós estamos superficialmente falando, tendo uma fé na superfície, o que nós vamos contemplar é somente superfície. Então Paulo pede a Deus para que esse espírito de revelação e conhecimento preenchesse o coração, a mente, a fé dos fiéis. E é essa oração que nós precisamos pedir. Essa oração para que o espírito de revelação e de conhecimento, de revelação e de sabedoria, nos preencha dia após dia, para que a gente possa contemplar tamanha salvação que recebemos, para que a nossa alegria em Cristo Jesus seja completa. Então, irmão, essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa petição, para que o Senhor possa se revelar ainda mais a nós. Então essa foi a oração de Paulo, para que a igreja dele pudesse contemplar todas as bênçãos, benefícios, aquilo que o Senhor, da onde o Senhor o retirou. A oração de Davi, quando ele pede: Senhor, reacende em mim a alegria da salvação. Muitas vezes nós perdemos essa alegria porque, repito, nós estamos com uma fé superficial. Nós estamos olhando na superfície, mas quando a gente está aprofundado, quando esse espírito de revelação e sabedoria nos é dado, a gente consegue contemplar aquilo que recebemos em Cristo Jesus. Essa alegria da salvação, ela é preenchida, ela é completa, e esse fogo não se apaga. Então essa é a oração que nós precisamos fazer. Tópico 2 fala a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então esse espírito de sabedoria e revelação fazendo com que eles contemplassem, entendessem melhor esse chamado, e que essa fé fosse mais, repito, alicerçada em Cristo, porque a esperança estaria muito mais viva e seria produtiva e eficaz. E essa oração de Paulo tinha esse sentido, para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz que o homem natural não consegue entender ou discernir as coisas do Espírito, porque eles são loucura. As coisas do Espírito que se discernem espiritualmente. Então, quando Paulo faz essa oração,
espírito de sabedoria e revelação, ele pede para que os olhos espirituais fossem abertos. Então a intenção de Paulo é para que a sua igreja olhasse além dos olhos físicos. Quando nós observamos a vida espiritual só com os olhos físicos, nós baseamos o nosso sucesso espiritual em coisas terrenas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma igreja cheia, nós medimos o sucesso do ministério pela quantidade de membros, pela quantidade de convertidos, pela quantidade de almas convertidas após a minha ministração. Então, quando nós temos esse olhar na superfície, nós observamos só a superfície. Então nós observamos essas coisas e baseamos o nosso sucesso ou crescimento espiritual nessas coisas terrenas. Então nós observamos que a igreja X tem menos membros que a nossa. Então a nossa estratégia, o nosso braço, a nossa estratégia terrena está dando certo. Mas quando nós contemplamos por um olhar espiritual, nós entendemos que somos salvos pela graça. É a graça quem salva e é o Espírito que converte. E o que cabe a nós é ser fiel à doutrina. E quem converte, quem traz para a igreja é o próprio Senhor. Então, quando a gente tem um olhar espiritual, nos preocupamos menos com coisas terrenas. E sabemos que Ele, o Senhor, tem todo o poder para dirigir a sua própria igreja. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo fala assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando Paulo ele ora, logo no primeiro capítulo, para essa igreja, ele diz que está orando para que os seus olhos espirituais fossem abertos, para que eles entendessem a esperança da sua vocação. No capítulo 2 ele fala: olha, antes de Cristo, vocês estavam separados de Deus, vocês eram estranhos a essa aliança, e vocês estavam distantes de uma herança que havia prometido, e sem esperança. Então no mundo nós não tínhamos esperança. O homem, ele, para viver, ele necessita estar preso em alguma coisa, está preso em algum tipo de esperança. No mundo, não é que no mundo nós não tínhamos esperança, no mundo nós tínhamos falsa esperança. A esperança que nós tínhamos no mundo era uma esperança que levava para algo distante de Deus. Então no mundo o que nós temos é uma falsa esperança. Mas quando recebemos Cristo como único e suficiente Salvador, não é que Ele retira de nós a esperança. Na verdade, Ele nos dá uma viva e verdadeira esperança. E a intenção de Paulo em sua oração era essa, para que aqueles crentes contemplassem a diferença de uma vida mundana, de uma vida sem Jesus e de uma vida agora alicerçada em Cristo. Sem Jesus estavam distantes de Deus e sem esperança. Em Cristo Jesus, eles se aproximaram de Deus. Vivem agora debaixo da nova aliança. Estão debaixo de uma promessa e com esperança. Paulo foi um dos que mais falou sobre esperança. E eu quero citar alguns versículos. E você pode ler em casa. Anote aí, para você meditar um pouco depois, para que essa esperança reacenda em nosso coração. A esperança não é pensamento positivo. O que Paulo está querendo ensinar não é pensamento positivo, mas é uma convicção no poder que há em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. E essa é a oração que Paulo estava fazendo. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Depois você separa aí. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 13. Repare que na carta de Romanos, Paulo trabalha muito bem com essa questão de esperança. Por quê? Porque a carta aos Romanos é uma carta onde ele está ensinando sobre essa nova aliança.
abrindo mão da antiga aliança e ensinando essa nova aliança. E na nova aliança nós temos essa esperança. Então, Romanos 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Onde está a nossa glória? Na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança. Nós não nos gloriamos no tamanho do nosso ministério, na quantidade de membros que tem a nossa igreja, na eficácia da nossa pregação. Nós não nos gloriamos por feitos humanos, por aquilo que o nosso ministério produz, e se produz é pela graça. É o que Paulo diz. Paulo diz, olha, sou o que sou pela graça, e essa graça que me foi dada não ficará em vão. Então, se eu faço o que faço, se eu tenho o que tenho, é por causa da graça. E Paulo diz aos Romanos, a nossa glória, o nosso sucesso, a nossa alegria não é por aquilo que produzimos, mas é a esperança que há em Deus Pai. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que glória de Deus é essa? É que essa salvação que nos alcançou, ela nos justificou, nos redimiu, está nos santificando, mas na glória nós teremos um corpo transformado, e como nós aprendemos semana passada, seremos como Ele é, corpo glorificado. Então essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia seremos como o Senhor é. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Paulo falou, olha, quando estiver no tempo da tribulação, seja paciente. Na oração persevera, mas ele inicia falando, regozijai-vos na esperança. O que o mundo mais procura hoje é felicidade, alegria, por assim dizer. E essa que o mundo procura, ela às vezes é muito falida, ou ela se esvai facilmente, porque, repito, no mundo há uma falsa esperança. Uma esperança verdadeira só em Cristo Jesus. E quando nós lembramos do que Ele fez por nós na cruz, nós lembramos dessa esperança e por isso regozijamos. Nós não regozijamos por feitos humanos, nós não regozijamos por aquilo que temos produzido. Aliás, tudo que produzimos nos traz de fato uma alegria, mas a nossa alegria não pode ser baseada nessas coisas. A nossa alegria não pode ser baseada no nosso sucesso humano, porque às vezes fracassamos. Às vezes o sucesso que conquistamos hoje, amanhã ele se vai. E se a nossa alegria estiver baseada nessas coisas terrenas, ela também se vai. Mas se a nossa alegria estiver presa, separada na esperança da glória do Senhor, regozijaremos sempre. Talvez você em casa está pensando que não há motivo para se alegrar. Portas se fecharam, talvez a enfermidade bateu, a escassez está chegando, mas regozijai-vos na esperança. Regozijar porque é uma promessa de vida. E se ainda que as nossas petições por milagres terrenos não sejamos contempladas por Ele, há uma esperança viva, onde nós habitaremos junto com o Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está dizendo que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito para o nosso ensino. E ele diz que isso que está escrito, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. A Escritura nos consola. Nós vemos um tempo onde as expectativas nos assustam. As estatísticas têm nos apavorado. E se a nossa esperança estiver no que está sendo dito no mundo, não seremos consolados. Paulo está dizendo, olha, que a Escritura te console. Que a Escritura, o que está escrito nas Escrituras,
seja a sua consolação. E quando a Escritura for viva e eficaz para te consolar, você vai ter esperança. Então talvez você, cristão, está perdendo a esperança, está vendo tudo isso, está se apavorando. Que a Escritura essa noite possa te consolar e trazer de volta a esperança. Ainda em Romanos capítulo 15, o versículo 13. Acabamos de ler Romanos capítulo 15, versículo 4. O versículo 13, Paulo fala assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que essa palavra, que o Espírito Santo fale melhor, essa palavra. O Deus da esperança, a nossa esperança é em Deus. Que esse Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz. Irmãos, ainda que o mundo esteja um caos, na igreja precisa ter paz, alegria e esperança. A igreja precisa ser rica de paz, alegria e esperança. Se a igreja está apavorada, igualmente o mundo, tem alguma coisa errada. Nós estamos distantes desse Deus de esperança, desse Deus de paz. Se você, cristão, servo de Cristo Jesus, está apavorado, temeroso, tem alguma coisa errada. Então que o Deus de paz, que a Escritura nos console, e que o Deus de toda a esperança te encha de alegria, paz nesse crer, para que você seja rico de esperança. Então essa foi a oração de Paulo, uma oração para que a igreja fosse rica de esperança. No capítulo 13 de 1 Coríntios, que a gente conhece ali como o capítulo do amor, Paulo termina falando assim: olha, que permaneça a fé, o amor e a esperança. Ele cita que o amor é o maior de todos, mas ele fala que precisa ter fé e esperança. Ele não descarta, a despeito do amor ser o maior, ele não descarta nem a fé e nem a esperança. Ele fala que de tudo isso que permaneça sobre a sua vida, fé em Cristo Jesus, o amor a Cristo Jesus e a esperança em Cristo Jesus. Deus é a nossa esperança. Quando Paulo escreve para os Tessalonicenses estavam apavorados, igual o mundo de hoje, apavoradíssimo com as questões escatológicas. Paulo fala assim: olha, o Senhor, ele morreu e ressuscitou, vai tocar a trombeta e a sua igreja será arrebatada. A preocupação dos Tessalonicenses era que aqueles que morreram antes da volta de Jesus, que como seriam arrebatados, como eles iriam ser salvos. E Paulo diz o seguinte: olha, eu não quero que você seja ignorante concernente a isso. O Senhor que ressuscitou, quando voltar, tocar a trombeta, esses que morreram primeiro, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Aí ele termina falando assim: consolai uns aos outros com isso. Então a nossa consolação, irmãos, é que o Senhor ressuscitou e que vai vir para arrebatar a sua igreja. Os nossos irmãos que já dormem no Senhor, esses não perdem mais sua salvação, esses já estão garantidos. E quando o Senhor vier em glória, esses que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. E Paulo termina dizendo: console uns aos outros com isso. E que essa noite possamos ser consolados com essa esperança de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja, ela vai ser triunfante de fato. A igreja, ela vai ser triunfante. E que essa crise levante uma nova igreja. Eu espero que essa crise, assim como a perseguição em Atos levantou uma nova igreja, que essa crise possa levantar uma nova igreja, um povo rico de esperança. O outro tópico, para a gente fechar o tópico 1, subtópico número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na semana passada nós falamos muito sobre herança. Riqueza, Paulo fala riqueza da glória da sua herança. A questão da riqueza tem a ver com as bênçãos que seguem aos eleitos. Por exemplo, nós falamos semana passada sobre a eleição, a predestinação.
sobre a remissão dos nossos pecados. Essas são as riquezas da glória. Então, tudo que Paulo fala nesse texto tem tudo a ver com bênçãos espirituais. Paulo inicia falando de bênçãos espirituais, então não tem nada a ver com bênção material. Então, essa riqueza que Paulo se refere são essas bênçãos que acompanham aqueles que estão inscritos em Jesus. A eleição, a predestinação, tudo aquilo que nós falamos. E herança tem a ver com aquilo que vamos receber. Nós falamos na semana passada sobre essa herança, essa adoção, que nós agora somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala riqueza e sua glória, tem a ver com isso. Então, eleitos em Cristo Jesus, nós temos essa riqueza. Estamos separados em Jesus. E nós temos herança com Ele. Pensando nisso, eu lembro de dois textos especificamente. O primeiro é de Esaú. O texto diz que Esaú trocou a sua herança, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esaú estava com fome e para saciar a sua carência, ele abriu mão de sua herança. E quantos de nós estamos prestes a abrir mão de uma herança que temos em Cristo Jesus por prato de lentilha? E talvez você que me escuta essa noite já até abriu mão da sua herança. Abriu mão daquilo que tinha em Cristo Jesus para a sua vida por um prato de lentilha. Nós somos uma geração hedonista. A geração hedonista, ela busca prazer a custo de qualquer coisa. Ela troca princípios por prazer. O interessante é que hedonista vem de Edom. E Edom são os descendentes de Esaú. Esaú é aquele que trocou princípios por prazer. Princípios por saciar carência. Então você tem uma herança em Cristo Jesus. Então não abra mão da herança, da riqueza da herança por prato de lentilha. Satanás é expert em nos levar para o monte e nos apresentar pratos de lentilha, para dizer, me adora que eu te sirvo. Jesus estava com fome e naquela carência, ele veio apresentar o seu prato de lentilha. Mas havia uma herança em Deus Pai para Jesus. Jesus entendia seu princípio. E Jesus abriu mão de saciar carência por princípio. Então não abra mão de sua herança por prato de lentilha. O segundo texto que eu me lembro é do filho pródigo, que também em busca de um hedonismo, de saciar as suas necessidades, vendeu, perdeu, abriu mão de toda a sua herança, trocando tudo aquilo que tinha na casa do pai para viver dissolutamente. E às vezes nós trocamos isso, porque na casa do pai tem regra, perto do pai tem princípio, distante eu vivo dissolutamente. Então o que essa geração deseja é um compromisso sem entrega, melhor dizendo, é um envolvimento sem compromisso. É uma geração de filho pródigo, que quer ter o nome do pai, a herança do pai, mas viver ao seu bel prazer. E nós vamos perdendo e gastando a nossa herança. Mas eu louvo a Deus que o braço do pai está sempre aberto. A porta da casa do pai continua aberta. Então que possamos fazer como o filho pródigo. A Bíblia diz que ele caiu em si e confessou que pecou contra os céus e contra o seu pai. Então que assim seja, que possamos entender que há uma riqueza e uma herança em Cristo Jesus, e que nós não possamos abrir mão por um prato de lentilha. O segundo tópico, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Esse segundo tópico, ele tem dois subtópicos. O primeiro é a sobreexcelente grandeza e seu poder, e o outro tópico é a força do poder divino. Então vamos analisar rapidamente aqui esse primeiro subtópico, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Paulo ele diz assim: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Aqui, Paulo está usando uma figura de linguagem que nós chamamos de pleonasmo. Ele está sendo ali redundante, dizendo a mesma coisa com diversas palavras para enfatizar a seriedade do assunto. É como João quando ele fala assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira,
como não tinha uma expressão que definisse tão grande amor, ele diz, olha, tal maneira. Então, como Paulo não tinha uma palavra específica para definir tamanha a graça sobre a nossa vida, ele usa ali uma redundância. Ele fala sobre excelente grandeza do poder de Deus. Então, Paulo usa alguns termos. O autor ele coloca que os termos gregos que Paulo usa, por exemplo, esse sobre excelente, o significado dele fala sobre o poder extraordinário de Deus, aquilo que é extraordinário. Quando ele fala grandeza, ali o termo grego significa magnitude. E quando ele fala do poder, o termo grego ali é sobre essa operação capaz de fazer, por exemplo, milagres. Então Paulo está fazendo essa figura de linguagem só para que a sua igreja entendesse o tamanho do poder que foi exercido para a nossa salvação. Ali estava a Trindade trabalhando em nosso favor. É o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E todo esse poder foi exatamente como o autor fala aqui. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes, é capaz de realizar transformação. A intenção de Paulo não é dizer que não há nenhum Deus como o nosso Deus, no sentido de comparar Deus com outros deuses. É só para dizer que foi tamanho o poder exercido para a nossa transformação. A intenção é transformação, não é mudança de religião. Religião não nos transforma. Religião pode nos fazer ético. Religião pode nos fazer moralmente correto, mas transformado só esse tamanho de poder. A religião não tem poder de nos transformar. A religião, repito, pode me fazer moralmente correto, eticamente exemplar, mas transformado só o poder do Senhor. E essa transformação, Paulo vai chamar em Romanos 12 de metamorfose. O que é uma metamorfose? É uma mudança, por exemplo, quando Jesus ele transforma água em vinho. Aquilo ali é uma metamorfose. É uma transformação que o estado atual não tem nada a ver, não se parece em nada com o estado anterior. E a pergunta é: se eu digo que sobre mim exerce esse poder transformador, que eu sou o templo do Espírito Santo, a pergunta que eu preciso me fazer é se minha vida atual ela se parece com a anterior. Pois se parece, não houve transformação. É lógico que nós somos transformados diariamente. Nós seguimos de glória em glória. Nós jamais estaremos completos. Amém? Mas o que eu quero dizer é se continuamos escravos da vida anterior, se ainda somos governados pela vida anterior, se o que dita a nossa conduta hoje é o pensamento do Filipe passado, ou se houve de fato mudança, transformação de água para o vinho. Se não houve, a religião tem me transformado moralmente correto, eticamente exemplar, mas transformação só com essa grandeza e excelência de poder. Francis Chan, ele tem um livro chamado Deus Esquecido. Ele trata ali sobre o Espírito Santo, ou sobre a negligência para com o Espírito Santo. Por essa razão o tema, o Deus Esquecido. E ali ele usa esse exemplo. Ele diz que se ele chega para alguém, se você, por exemplo, chega para alguém, você joga basquete e diz assim: olha, o Espírito Santo agora habita em mim, e depois que ele habitou, eu estou jogando muito melhor basquete. E ele diz que se você for para a quadra, essa pessoa que te ouviu, ela vai ficar observando passo por passo, jogada por jogada. E se o seu jogo hoje for a mesma coisa do jogo anterior, isso traz confusão, às vezes até incredulidade. Porque a pergunta é: se eu digo que habita em mim um Deus santo, de paz, um Deus que exerce todo o poder para transformar, e a minha vida não se difere de nada daquele que não tem
esse Espírito Santo, essa casa, ele não é essa casa, não houve transformação alguma. E o que nós temos é servir de lábios, mas o coração está distante. Então esse poder precisa exercer em nós uma transformação por completo, somente por esse poder. Porque uma tamanha ofensa só é perdoada por um tamanho sacrifício. Uma grande ofensa só é perdoada por um grande sacrifício. E uma tamanha destruição só é restaurada por tamanho poder. E isso só em Deus Pai, só em Deus Filho e só em Deus Espírito Santo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu quero finalizar esse subtópico lendo esse versículo, porque talvez você que me ouviu agora dizer essas coisas está lutando com algum tipo de dificuldade, algum tipo de vício, e talvez se sentiu agora meio que desviado, excluído, afastado. Efésios capítulo 1, versículo 6, Paulo fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então esse tamanho poder que te alcançou, que te regenerou, te justificou, te santificou, ele ainda está trabalhando. E ele é fiel para cumprir. Então não abra mão do Evangelho, não abra mão dessa esperança. Nós continuaremos pecando, nós continuaremos sendo pecadores, mas aquele que começou essa boa obra de transformação é fiel para cumprir. E amanhã, permitindo Deus Pai, seremos melhores do que fomos hoje. Então, ainda que pecamos, o filho pródigo, quando ele volta para casa, a intenção dele é voltar como mais um trabalhador. Pai, me trate como um dos seus trabalhadores. E o termo grego ali para trabalhador é aquele trabalhador diário. É o que nós chamamos de diarista. É aquele que trabalha e vai para embora. Então ele está dizendo, olha, eu quero voltar, não quero ter vínculo nenhum por causa do meu pecado. O meu pecado foi tão grande que eu sei que eu não posso ter vínculo nenhum. Tinha aqueles trabalhadores que moravam na casa do Senhor, e tinha os trabalhadores que eram diários, que eles iam lá, faziam o seu serviço e iam embora para a sua casa. E quando o filho pródigo ele volta com uma grande culpa, carregando uma grande culpa, ele diz, me trate como um diarista, me trate como alguém que vai trabalhar e vai embora, porque eu sei que o meu pecado não vai me afastou. E o pai fala, você é filho. Ele diz, meu filho. Então, ainda que essa terça-feira foi difícil para você, porque tropeçou mais uma vez naquilo que ontem você orou falando, Senhor, nunca mais faço isso. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para te transformar por completo. E o Pai não vai te tratar como um diarista, como filho. Então não desista do Evangelho, não desista dessa tamanha vocação, não abra mão da sua herança por prato de lentilha. O segundo tópico, vou passar rapidamente, fala sobre a força do poder divino. Aí lá para o final do tópico, o autor fala assim, a associação desses conceitos, porque na continuação Paulo fala de força e poder. A associação ali, mais uma vez, ele tem esse pleonasmo. Então o autor diz, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Na semana passada nós falamos da condição para ser eleito, é arrependimento e fé. Então nós focamos muito na semana passada sobre o arrependimento. Mas nesse tópico Paulo está dizendo sobre a fé em Cristo Jesus, sobre a obra que ele realizou. Então que possamos ter essa fé. Assim como a esperança, a fé não é pensamento positivo. Fé é a convicção do poder do Senhor, a convicção de que aquilo que ele realizou na cruz nos transforma e nos conduz a uma nova vida. Terceiro tópico, para a gente partir por fim. Terceiro tópico. O terceiro tópico tem 3 subtópicos.
O número 1 é Cristo, as premissas dos que dormem. O segundo tópico, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro tópico, Cristo exaltado sobremaneira. Eu quero focar somente nesse primeiro subtópico, que é as premissas dos que dormem. Os outros dois é como se fosse uma repetição, fala sobre essa exaltação de Cristo sobre todas as coisas. Está à direita do Pai, intercede por nós, e Ele é o cabeça de todas as coisas, não só da igreja, mas de todo principado e potestade. Então, se Ele triunfou sobre a morte, nos fará triunfante também. Então, esse é o resumo desses dois últimos tópicos. Então, para a gente finalizar, esse primeiro subtópico fala das primícias dos que dormem. Então, quando Paulo exalta o poder de Deus, ele tem duas vertentes. Primeiro, esse poder para nos transformar, para nos fazer eleito, para nos fazer redimido, mas ele fala que esse poder ressuscitou Jesus. Paulo enfatiza a ressurreição, porque de tudo que Deus realizou, todas as operações de milagres, nenhuma se compara à ressurreição de Jesus. Nenhuma se compara. Então ele usa a maior operação do seu poder, que foi ressuscitar Jesus, para nos fazer entender tamanho é esse poder. Então Paulo enfatiza essa questão da ressurreição. Eu quero ler aqui alguns versículos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então ele está dizendo, o Espírito Santo foi aquele que providenciou a ressurreição de Cristo. E esse Espírito Santo, que tem tamanho poder, habita em vós. E ele vai também ressuscitar o seu corpo mortal. Aqueles, repito, que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não é única e exclusivamente mudar de uma religião para outra. Nós geralmente falamos que o fulano se converteu, é porque ele era católico, virou evangélico. Ele era budista, virou cristão. Então nós determinamos conversão, às vezes por mudança de religião. Mas Paulo está dizendo que eu preciso confessar com a boca e crer em uma coisa. Não que ele tem poder de me dar algo. Não que ele tem poder de transformar a minha família. Não que ele tem poder de restituir aquilo que eu perdi. Mas eu preciso crer que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. A minha fé precisa estar alicerçada nisso, na ressurreição de Cristo. A minha fé não pode estar alicerçada. Paulo fala assim para os Coríntios: eu estive entre vós e eu preguei Cristo ressuscitado, para que a sua fé não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que poder é esse? De ressuscitar Jesus entre os mortos. Então, se a minha fé não está baseada nisso, em que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a minha fé está alicerçada, é uma casa feita na areia. Uma hora o vento, o rio, a chuva vai derrubar essa casa. Mas quando a minha fé está alicerçada nesse poder de ressuscitar Cristo dentre os mortos, ainda que sobrevenha sobre nós tamanha tempestade, permaneceremos firmes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E aqui a gente parte para o fim, falta aí 10 minutinhos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então Paulo enfatiza o poder de Deus, não pelos milagres que ele realizou ou pode realizar. Paulo enfatiza o poder de Deus no maior dos milagres, a ressurreição de Cristo Jesus. E sobre esse poder que a nossa fé precisa estar alicerçada, que o Senhor com poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Gordon Fee vai dizer que o sucesso da igreja primitiva se baseava no poder da sua mensagem. E a sua mensagem tinha 2 tópicos: morte e ressurreição de Jesus. Se a gente ler o livro de Atos por completo, nós vamos ver que o foco das pregações que contém ali em Atos é sempre que Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição não é só para crer, é para ser pregado. Nós precisamos pregar que Jesus ressuscitou. Quando, por exemplo, nós participamos da ceia do Senhor, o Senhor falou assim: olha, para vocês celebrar a minha morte até que eu venha. Ora, aquele que morreu só pode voltar se estiver vivo. Então ele está dizendo que a ceia é para lembrar sua morte, sua ressurreição e o seu retorno. Então, pregar a ressurreição é responsabilidade da igreja. Nós precisamos pregar que o Senhor ressuscitou e que vive para todo sempre. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo trabalha esse capítulo inteiro sobre a ressurreição. E eu te desafio a ler esse capítulo por inteiro. São 58 versículos. Paulo se baseia todo o capítulo. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava na cultura grega. E os gregos não criam na ressurreição do corpo. Os gregos criam que a alma era eterna, o corpo não. E o cristianismo prega a ressurreição do corpo, o corpo físico. E Paulo está dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque os cristãos em Corinto não estavam acreditando. Eles diziam assim: não, Jesus ressuscitou, mas ninguém mais pode ressuscitar. Aí Paulo ensina assim: olha, se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã a nossa pregação. Então Paulo está dizendo: vocês precisam se basear a fé de vocês na ressurreição de Cristo. E Paulo termina, é lindo que Paulo diz assim: assim cremos e assim pregamos. Quando Paulo chega em Éfeso, que é a carta que estamos pregando desse trimestre, Paulo começa ali a pregar e todo mundo está ouvindo. Mas quando Paulo fala da ressurreição, ele foi ridicularizado, começaram a zombar. Por quê? Porque os gregos não criam na ressurreição do corpo. E Paulo começou a ensinar que Jesus ressuscitou de forma corpórea. E ele começou a ser ridicularizado. Mas há pouco tempo depois, quando ele se depara com o mesmo problema agora em Corinto, Paulo não hesita em tocar no mesmo assunto. Paulo poderia pensar: caramba, vou ser ridicularizado de novo, vão zombar de mim. O que Paulo fala é: se eu creio, eu prego. Assim cremos, assim pregamos. Então que assim seja. Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus e que nós ressuscitaremos também. E se cremos, pregamos. E para terminar, para a gente concluir a nossa lição dessa noite, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Esse conjunto de versículos, ele traduz toda a nossa lição. Fala do poder de Deus, de salvação, de ressurreição, de transformação. 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. Nós vamos ler, fazer uma oração e que o Senhor nos abençoe e fale melhor o seu coração. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou, ou seja, mudança, a uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Então Pedro, só nesse versículo, abrangeu metade da nossa aula. Versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5: que sois guardada pelo poder de Deus, mediante a fé para salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor da glória, honra, revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de graça. Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Louvado seja Deus. Que esse versículo, esse conjunto de versículos, de todos os versículos que nós lemos essa noite, você anotou, que você possa meditar, mas principalmente, medite durante essa noite, durante a semana, nesse conjunto de versículos que nós lemos. 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 9. E é lindo o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Somos salvos em Cristo Jesus. Como disse o salmista, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas, irmão, o maior benefício é a salvação da nossa alma. E nós estamos eleitos em Cristo Jesus. Temos uma herança em Cristo Jesus. Então que possamos nos alicerçar ainda mais nesse Deus, pedindo que Ele ilumine, revele, ilumine o nosso conhecimento, para que possamos ter uma alegria, como Pedro diz, indizível. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, para que o Espírito de revelação e conhecimento ilumine nossos olhos essa noite. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra, glória e louvor seja dado ao Teu nome. Obrigado, Jesus. Como disse o salmista, a nossa alma se alegra e não se esquece de nenhum dos benefícios, mas a nossa alma se alegra ainda mais e principalmente pela nossa salvação. Nós não merecíamos, aliás, o que merecíamos era o inferno. Como diz o apóstolo Paulo, estávamos sem esperança, mas hoje temos esperança na nossa vocação. Não vocação ministerial, porque isso passa, mas a vocação em Cristo Jesus, na herança destinada aos eleitos. Obrigado, Senhor. E perdoa os nossos pecados. Que Teu Espírito que entrou em nós para nos transformar, possa nos fazer melhores daqui para frente. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que começou essa boa obra, Ele é fiel para cumprir. Encha-nos de esperança, encha o Teu povo de esperança, ainda que no mundo se perca a esperança e esteja um caos, que a Tua igreja, como foi lida aqui, seja rica em gozo, paz e esperança. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus.